E aí pessoal, hoje vamos trabalhar o tema ionização, tá? Na última aula falamos aí da dissociação, que no caso é a separação dos íons que já existem em uma molécula, tá? Normalmente a gente vê isso para ligações iônicas. Na ionização é diferente, né? É de moléculas para íons. Perceba no caso aqui a molécula de água, né? H2O, bem conhecida. Eu sei que existe uma densidade negativa no oxigênio e uma densidade positiva nos meus hidrogênios, por conta da diferença de eletronegatividade. Considere agora uma substância molecular, né? Porque eu tenho a ionização, ela vai de moléculas para íons. Uma substância molecular. Por que eu sei que essa substância aqui é molecular? Porque eu tenho um hidrogênio ligado a um ametal, tá? Forma uma ligação covalente. Então ela é uma molécula mesmo unida. Não é como lá uma molécula iônica que já tem os seus íons existentes dentro da molécula, né? Aquela atração eletrostática. Aqui eu tenho o hidrogênio com essa carga parcial positiva, como a gente está vendo, e o cloro com a carga negativa. Não está expresso aqui, mas ele é negativo, porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Tá bom? Então, vai existir uma atração elétrica entre a parte negativa da água e a positiva da outra molécula covalente, a substância molecular. Positivo com negativo, vai acontecer a atração. Os opostos se atraem. A molécula de água vai acabar atraindo esse hidrogênio, né, da molécula de HCl, que é um ácido, para próximo de si. O que acontece? A separação, gente, né? Essa é uma substância molecular e ela vai acontecer, ó, o hidrogênio vai embora em busca da água, né, em busca da parte negativa, tá bom? E aí eu vou ter a formação do que a gente conhece de íons, né, que são átomos com carga, né, hidrogênio positivo e o cloro negativo. Então, quando existe essa separação, né, na presença de água, por exemplo, eu tenho aí o processo de ionização, tá? Quando trata-se de substâncias moleculares, não daquelas substâncias iônicas lá que a gente estudou na aula passada. O que vai acontecer? Né? Para onde é que esse hidrogênio vai? Ele vai formar uma ligação da ativa com o oxigênio. Fica aqui, né? Foge o octeto. E aí eu tenho uma ligação da ativa com os pares de elétrons que sobram em cima do oxigênio. Essa reação química aqui da água com HCl, eu posso colocar, né? O HCl reagiu com água, formou H3O+. O que é esse H3O+? É o íon hidrônio, né, gente? Esse aqui, ó, H3, né? Eu tenho 3 hidrogênios, O e o mais, que é derivado desse hidrogênio que saiu aqui da molécula, tá bom? Eu posso escrever a reação assim, né? Mais o clorozinho que sobrou, ou de forma simplificada, HCl em meio aquoso, porque é em água, eu coloco a água aqui em cima da setinha, formando H+, e Cl-, tá? Esse H+ aqui é a forma simplificada desse H3O+, que eu tenho aqui em cima. Então, eu tenho algo que eu chamo de grau de ionização. As moléculas, elas apresentam uma certa tendência, né, a ter uma ionização. Eu tenho aqui, por exemplo, o HCl. Né? Deixa eu voltar aqui a animação, senão não tem graça. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, eu encho esse circuito com HCl. Ele vai me dar uma certa intensidade. Por quê? O HCl, ele se ioniza muito bem, né? O hidrogênio forma hidrogênio mais e Cl-, né? Com muita facilidade, tá bom? Quando eu coloco isso em água, né, em meio aquoso aqui, ó, o símbolozinho, o índicezinho de aquoso, ele forma muito H+, e muito Cl-, eles formam muito íons em solução, tá? Não todos, mas boa parte sim. E essa tendência de formar eu chamo de grau de ionização, que é representado por essa letra alfa. Como é que eu calculo isso matematicamente? Vai ser o número de moléculas que se ionizaram, né, a quantidade de H+ e Cl- que está aqui dentro, dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Tá bom? Não é todas as moléculas de HCl que vão se dissolver, mas boa parte delas. E aí eu vou encontrar esse valor aqui, tá, em porcentagem, certo? Eu posso transformar em porcentagem esse grau de ionização para poder ter uma dimensão.
Então eu posso ver que o meu circuito ele ligou com a luz bem forte, quer dizer que isso se ioniza muito bem, tá? Mas, em contrapartida, se eu pegar uma outra substância molecular, por exemplo, o HF, tá? Que também, né, é um hidrogênio ligado a um flúor, que é uma metal, ligação covalente, substância molecular, professor. Se eu colocar em água, a luz da lâmpada fica bem fraquinha. Quer dizer que o grau de ionização dela é fraco, é baixo, tá? Então, é uma das formas de eu analisar, olhando um circuito elétrico. Muitas questões, elas trazem um circuito elétrico para vocês analisarem, tá? Então, por isso que eu tenho essa preocupação de mostrar isso para vocês. Mas eu tenho um quadro resumo, né? Eu tenho aqui um ametal, como a gente viu, o flúor, cloro, iodo, bromo, ligado a um ametal ou o hidrogênio, ele forma uma substância molecular. E isso daqui é o resumo de ligação covalente. Essas substâncias, né, formam substâncias moleculares, ó. Se for apolar, vai ser pouco solúvel em água, tá bom? Porque eu tenho que seguir a regra da semelhança. Polar dissolve apolar, polar dissolve polar. Como a água é uma substância polar, eu vou ter uma pouca afinidade com as substâncias apolares, tá? Se for o caso. Aí meu circuito vai ficar apagadinho, ele não vai sofrer ionização muito bem. Se em contrapartida, se minha substância molecular ela tem uma característica polar, ela vai se dissolver na água e formando, né, ela pode não sofrer ionização, tá? Por exemplo, lá a gente viu aquela molécula que necessitaria de toda a água do planeta para dissolver 200 gramas dela, tá? Mas no caso, né, em boa parte dos casos, quando sofrer ionização, que é o caso dos ácidos, tá? Eu vou ter o meu grau de ionização. Aí eu vou ter, para a minha lâmpada, ela vai ficar forte, média ou fraca, dependendo do meu grau de ionização, que pode ser alto, médio ou baixo. Esse alfa, nas questões, se ele for maior do que 50%, eu tenho um alto grau de ionização. Se for entre 5% e 50%, eu tenho um grau de ionização médio. Se esse grau de ionização for menor do que 5%, ele é bem baixinho, ele é bem fraco. Então, por exemplo, aqui, o HF, ele tem um grau de ionização entre 5% e 50%, se não me engano, tá bom? Já o HCl, né, o HCl, que é esse daqui, ele tem um grau de ionização acima de 50%. Por isso que ele tem aí muitos íons em solução e liga o circuito elétrico com uma grande intensidade, tá bom? Isso é ionização. É tu sair de uma molécula, tá? Como a gente viu aqui, ó, o HCl, e formar íons, tá bom? Isso é a diferença básica entre ionização e dissociação. A ionização é a produção de íons pela ruptura da ligação covalente. Isso aqui vai ser quebrado só por causa da água, né? A inimiga dela aqui, ó, só a água chegou perto, isso aqui rompeu, é a ionização, tá bom? Nesse caso vai ser chamada de cisão heterolítica, né? Um nome aí também dado para essa situação. Deixa eu ver se tem algo mais para mostrar para vocês. Tá, esse aqui já é o estudo sobre ácido que a gente vai fazer na próxima aula. A gente fica aqui com ionização, tá, de moléculas para íons. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Escreva um quadro resumo. Dá uma pausa, anota as coisas importantes que eu falei para vocês. Tudo é importante, né, gente? Toda informação é importante. Tudo é fonte de conhecimento. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Forte abraço.